Oi, gente, tudo bom? Mais um vídeo. Olha a gente aqui de novo. Vocês gostaram do outro vídeo? Assistiram? E aí, me contem como foi. Deixem comentários, que eu quero saber, eu quero a opinião de vocês. Bom, lembra onde a gente parou? Eu falando a você como é que tudo começou, contei vocês no outro vídeo como tudo começou. E agora eu quero contar a vocês como foi que surgiu a CIA Casa de Davi, que no começo a gente chamou de Ministério de Dança Casa de Davi, e assim foi. Bom, a CIA Casa de Davi, ela começou numa igreja aqui do bairro, onde nós estávamos. Meu pai estava como pastor dessa igreja, né, nesse momento, já tinha se passado muito tempo. Como eu falei a vocês no outro vídeo, eu já tinha experiência de dança em alguns ministérios, que é assim que chama dentro das igrejas evangélicas, tá, gente? Isso é bom assim para vocês entenderem, porque existe uma forma de chamar dentro da igreja evangélica, que é isso que eu quero que vocês conheçam também, e que vocês também falem a respeito disso. É diferente de como as companhias de dança, os grupos de dança, as formações em dança são chamados fora da igreja, fora desse ambiente, desse contexto. Então, dentro das igrejas são chamadas assim. Então, eu já tinha participado de alguns, de trabalhado com alguns. E em 2007, eu já estava morando em Águas Claras, já estava casada, já estava com minha filha, se não me engano, Júlia tinha uns 2, 3 anos de idade, era muito nova. 2007, acho que é isso. 1 ano e pouco, quase 2 anos. Então, em 2007, nós iniciamos um grupo dentro dessa igreja, que nós estávamos aqui no bairro de Águas Claras. E depois de muito se pensar em que nome dar esse grupo, a gente acabou chamando de Casa de Davi, baseado em um texto bíblico, que depois eu vou deixar aí para vocês saberem onde está esse texto, tudo direitinho. E a gente deu esse nome e começamos esse ministério de dança. A primeira formação, eu não vou lembrar, porque eu sou péssima, mas a primeira formação a gente teve uma quantidade de acho que quase 9 meninas. Então, no início só eram mulheres. Tá? A Casa de Davi teve participação de homens já mais cá pra frente, isso eu vou falar pra vocês, mas no início só eram mulheres que participavam do Ministério Casa de Davi. E nós, no primeiro ano da gente, eu vou ver se eu consigo fotos, porque deve ter fotos, né? A gente tem algumas redes sociais ainda que estão abertas, mas no início nós fizemos a nossa festa de primeiro ano, depois nessa mesma igreja, e nós resolvemos, tipo assim, porque dentro da igreja, se a gente formar um grupo de dança, ou qualquer grupo que seja, dentro de uma denominação, ou dentro de uma igreja, aquele grupo passa a pertencer àquela igreja. Então, como o objetivo do Casa de Davi era que ele se ampliasse, era que ele se tornasse um grupo que fosse como vou dizer assim a você, sem que aquela igreja fosse responsável, que se fosse pertencente, né? Sem que ele pertencesse a um lugar, né? Então, a gente foi abençoado pelo pastor, que é assim que fala, né? O pastor deu a bênção e nós nos tornamos um ministério que não era, que a igreja não fosse dono, mas vamos dizer assim, para que vocês entendam, né? Então, o Casa de Davi não pertencia à igreja, ele era do segmento evangélico, mas não pertencia a igreja nenhuma. Então, nós podíamos estar em qualquer lugar e pessoas de outras igrejas poderiam fazer parte do Casa de Davi. Esse era o objetivo do Casa de Davi. E aí a gente começou a crescer de uma forma que nós estruturamos um evento que a gente a gente deu o nome de Dançando em Adoração. Esse evento aconteceu no primeiro ano do Casa de Davi, e no segundo ano ele foi se moldando de outras formas. E esse Dançando em Adoração, eu vou deixar aqui alguns registros para que vocês vejam. Nós fazíamos com temas, e nós trazíamos outras formas de arte para englobar todo o processo que o Dançando em Adoração tinha. Então, eu não vou me lembrar, mas eu vou tentar, porque é bom para minha memória isso. Mas o primeiro Dançando em Adoração nós fizemos falando sobre a vida de Davi, porque basicamente era o nome
do grupo, né, era a Casa de Davi, então a gente falou sobre a vida dele. Nós não fizemos um teatro assim, misturado, porque a gente começou a fazer isso nos outros, mas nós fizemos uma narrativa, e a cada música sobre a vida de Davi. E o Dança na Adoração, eu quero deixar registrado isso, ele trazia outros grupos de outras igrejas, né? Então, como a igreja que nós éramos era uma igreja muito pequena, a gente solicitava os templos de outras igrejas, que eram maiores, para abarcar essas pessoas, né? Então, o Dança na Adoração, nós fizemos o primeiro a história de Davi. Teve um ano que a gente fez o aniversário do Diante do Trono, que é um ministério muito conhecido dentro do segmento evangélico. Nós fizemos com todas as músicas do Diante do Trono. A gente fez um tema chamado Livres. Vão botando aí, gente, porque eu acho que o pessoal que participou, que conhece também, que eu vou marcar algumas pessoas aqui, elas podem estar lembrando, mas a gente fez um tema chamado Livres. Esse tema Livres a gente já fez fora, a gente já fez num espaço, né, fora da igreja. A gente já fez um tema chamado Clareia, que foi falando sobre luz. E esses períodos a gente já estava colocando teatro, então a gente fazia o teatro e a dança junto. A gente fez... o que mais, gente? Foram muitos temas que nós utilizamos. E aí, o Dançando em Adoração, como era um projeto muito grande, a gente já fazia um projeto que a gente chamava outros grupos, a gente começou a fazer um outro chamado Pré-Dançando. O que era isso? Era antes do Dançando em Adoração. O Dançando em Adoração, ele acontecia sempre no mês de setembro. Que coisa bem interessante, porque nós estamos em setembro e era no mês de setembro que realmente acontecia, entre 14, 17, 21, nessas datas assim do mês de dezembro acontecia o Dançando em Adoração. O pré-dançando, ele geralmente acontecia em junho, julho. E o que era esse pré-dançando? Era um dia todo só de oficinas. Então a gente montava aulas, a gente trazia professores para trazer capacitação, essa é a palavra certa, né? A gente queria capacitar. Então, como o nosso espaço e nosso ambiente, o nosso contexto era o segmento evangélico, então a gente queria capacitar essas pessoas que já estavam nesse ambiente, nesse contexto. A gente começou a trazer esses professores. Então a gente trazia professor de música, de dança, teatro, a gente trazia professores de arte, de diversos segmentos para dentro desse pré. Então, no pré-dançando, todo ano, acontecia o Dançando em Adoração em setembro e o pré-dançando em junho, com professores. A gente começou a ter... os espaços começaram a ficar pequenos para esses eventos, então a gente começou a utilizar escolas daqui da região de Águas Claras. A diretora da escola nos cedia, a gente já fez numa escola pública, já fez numa escola particular, a gente vinha com ofício, elas nos cediam, a gente procurava patrocinadores, né, comerciantes do bairro para colaborar, porque nós tínhamos camisa, nós tínhamos toda essa organização em si, nesse período. Se eu não me engano, o último dançando que nós fizemos foi Ele Vem, né? Eu acho que as meninas podem me corrigir aí e podem estar falando também, porque esse é nosso espaço. Então, o último dançando que nós fizemos foi com o tema Ele Vem, onde foi uma estrutura bem maior de teatro, de dança, teatro. Nós, como eu estou falando a você, nós convidávamos alguns amigos para estarem dançando com a gente, para estarem participando das coreografias que eram inseridas nesse processo. Então, eu posso deixar algumas fotos, eu quero deixar isso. E muitas pessoas me perguntam, Cíntia, o Casa de Davi acabou, como é que está esse processo? Eu acho que como tá tudo na nossa vida está numa constante mudança, numa constante mutação, né? Nós não somos mais os mesmos de quando o Casa de Davi se formou, que foi em 2007. Né? Nós estamos em 2020, um ano que foi cheio de coisa, um ano que mudou a mente de muita gente para muita coisa. Nós passamos por diversas transformações. Em 2017 nós fizemos 9 anos, 2018 10 anos e 2019 11. Hoje nós estamos fazendo 12 anos. O aniversário do Casa de Davi é em dezembro, serei em 12 anos, né, esse ano. E o Casa de Davi está em transformação ainda, eu penso assim, né? Nós perdemos a nossa formação em 2018, né, como
que a gente percebeu que cada integrante do Casa de Davi caminhou para algo em sua vida, porque as pessoas vão amadurecendo, as pessoas vão se transformando, as pessoas vão crescendo. Eu, com o objetivo de formação do Casa de Davi, eu não mensurava que nós chegaríamos a um projeto que nós chegamos de transformação tão grande, ou de mudança tão grande das coisas que aconteceram, né? E que vem acontecendo ainda. Então, eu deixo essa pergunta para vocês no ar. E aí, Casa de Davi, existe ou não existe? Acabou? Como é que ficou? Eu acho que, como tudo na nossa vida, tudo se transforma, tudo se renova, tudo se recicla, né? Tudo se modifica. Então, é esse pensamento que eu vou deixar. Mas que o Casa de Davi tem um legado, tem. O Casa de Davi tem uma história, tem. E eu tenho certeza disso que ele deixou na vida de muitas pessoas. Eu vou deixar aí o link, porque ainda existe o Instagram do Casa de Davi, onde tem muita coisa lá que a gente fez, os trabalhos, as coisas que aconteceram. Mas é isso. O Casa de Davi existe. Ele existe em mim, né? Porque eu faço parte desse processo de formação, de gerar, né, eu gerei juntamente ao meu coração, mas as pessoas que passaram pelo Casa de Davi foram muitas pessoas, meu Deus. Eu não queria citar nomes, porque se eu citar nomes, pode ser que eu esqueça de uma ou duas pessoas que fizeram parte desse processo, e eu não quero fazer isso, não quero esquecer. Nossa, pode ser que eu esqueça, então eu não quero citar. Mas eu quero dizer que todas que fizeram parte, todas e todos que fizeram parte do Casa de Davi, foram pessoas que contribuíram de uma forma assim maravilhosa a todo esse processo, né? Com dança, com teatro. Porque o Casa de Davi, já no finalzinho, nós já estávamos trabalhando com todo tipo de arte dentro desse segmento, que era a música, a dança e o teatro. Então, as coisas assim cresceram de forma tal. Então eu quero realmente agradecer a todo mundo que fez parte, todo mundo que participou, direta ou indiretamente, porque tinha as pessoas que realmente participavam, mas não estavam à frente, elas não estavam à mostra, elas não participavam para dizer, eu tô aqui, ou para dançar. Não, tinha gente que participava só nos bastidores, né, que a gente não sabia, tipo, vocês não sabiam porque não viam essas pessoas se apresentando, dançando, fazendo alguma coisa, mas elas faziam parte desse processo, parte dessa contribuição, parte desse abraço, parte desse aconchego, eles faziam parte desse processo. Então eu quero agradecer a todos e todas e dizer assim, as coisas, elas se transformam, elas se modificam, elas nós temos esse direito, essa metamorfose de transformação. Que bom que o nosso Criador, quando nos fez, ele nos fez com essa capacidade de sempre retornar ao ponto de partida e avançar. Então, é isso. Obrigada por vocês estarem aqui em mais um vídeo. A gente vai deixar um monte de coisa aí para você ficar com mais vontade de assistir os próximos. Até o próximo vídeo. Beijo!